aqui, vou passar os dois conteúdos, começar a gravar aqui. Vou passar os dois conteúdos da aula e depois desses dois módulos, né, tentar correr um pouquinho. E depois desses dois módulos, o que eu vou fazer? Professor, caiu? Estão me ouvindo? Não, acho que tinha caído. Ah, não, beleza. Voltou aqui, é porque deu um delayzinho aqui. Ó. Então, vamos lá. E o que eu vou fazer? Eu vou passar os dois conteúdos. No final, vou fazer a correção das duas últimas atividades, para todo mundo ficar sintonizado, beleza. Tranquilo? Então, vamos lá. Só um instante. Deixa eu só abrir aqui a apresentação antes de compartilhar a aula. Tadã! Opa! Compartilhou, pessoal? Todo mundo está vendo a tela compartilhada? Sim. Beleza. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar aqui o conteúdo. Então, pessoal, ontem a gente viu estrutura sequencial, né? Vimos tabela verdade também e operadores lógicos, beleza? Continuando aqui com algoritmo e programação, vou abrir a apresentação. Hoje a gente vai ver estrutura condicional, tá? Estrutura condicional, pessoal, simples, é o quê? Se condição, então o comando. Então, quando ali eu tiver uma condição entre um exemplo, entre uma condição que pode ser verdadeira ou falsa, aí eu vou usar a estrutura condicional. Beleza? Então, aqui a base da estrutura condicional simples é se a condição, então um comando. Beleza? O comando só será executado se e somente se a condição for verdadeira. Então, beleza. Uma condição representa uma comparação que possui dois valores possíveis, verdadeiro ou falso. Se condição, então inicio o comando 1, comando 2 e fim. Então, o que eu estou passando aqui? Se determinada condição for verdadeira, então você vai iniciar o primeiro comando e o segundo comando do seu código. Beleza? Estrutura condicional composta. Então, como que funciona a estrutura condicional composta? Eu vou ter ela se, condição, então comando 1. Se não, comando 2. Se a condição for verdadeira, será executado o comando 1. Caso contrário, será executado o comando 2. Então, aqui eu tenho o então e o se não, para mim ter mais de uma opção para seguir com a minha condição. Beleza? Outro exemplo. Aí eu vou ter aqui na minha condição, no meu código, eu vou ter da seguinte forma. Se, condição, aí eu tenho então início, comando 1, comando 2, fim. Se não, início, comando 3, comando 4, fim. Então vamos lá. Se a primeira condição for verdadeira, ele vai executar o comando 1 e comando 2. Se ela for falsa, então ela vai entrar aqui no se não, ele vai executar o comando 3 e o comando 4. Tranquilo? Vamos lá. Condição, estrutura condicional composta aninhada. Vamos lá. Se condição, comando 1. Se não, se condição, comando 2. Se não,
comando 3. Então, eu vou ter aqui, pessoal, eu vou conseguir executar. Se a primeira condição, beleza, verdadeira, então comando 1. Se não, outra condição. Se condição, então comando 2. Se não, comando 3. Beleza? Ah, professor, mas eu não entendi direito. Calma que a gente vai ver na prática, tá bom? Essas estruturas condicionais. Operadores. Então, vamos lá. Relacionais. Tem o objetivo de relacionar variáveis, números e expressões. Tipos. E aqui eu tenho alguns exemplos. Está até faltando o X aqui de exemplos, pessoal. Vamos lá. Eu tenho o maior que, menor que, maior ou igual a que, menor ou igual a que, igual e diferente. Exemplos. A maior que B, A menor que B, A maior ou igual a B, A menor ou igual a B, A igual a B, A diferente de B. Então, pessoal, para quem não conhece esses operadores relacionais, é muito importante você já saber que a gente vai utilizar eles bastante, tá bom? Operadores lógicos, que é o que já vimos, representa o quê? A entidade lógica de uma expressão. Tipos, eu tenho o operador e, ou e não. E aí a gente já vimos na aula passada, né, na aula de ontem, pessoal, que vocês já estão cansados de saber, né? Expressão 1 e expressão 2, então se as duas forem verdadeiras, o retorno é verdadeiro, porque eu estou usando o operador e. Expressão 1 ou expressão 2, uma das duas tem que ser verdadeira para que retorne verdadeiro. Agora, vamos lá. Na estrutura condicional, o que eu tenho? Eu tenho um exemplo aqui. Vamos lá. Faça um exemplo, faça um algoritmo que receba dois números e mostre o maior. Então, beleza. Então, você vai criar esse algoritmo. Aí você vai vir, algoritmo, declare no 1, no 2, o tipo dele é o quê? Numérico. Beleza? E aí você vai colocar aqui. E aí o que ele vai, o sistema vai retornar? Você vai colocar para ele fazer o quê? Escreva, digite o primeiro número. E aí leia no 1. Então, variável no 1 é o primeiro número. Depois, escreva, digite o segundo número. E aí eu tenho o leia variável num 2. Pessoal, vamos lá. Se no 1 maior que num 2, então escreva o maior número é no 1. Então notem, pessoal, que eu tenho uma condição. A minha condição é o quê? Se no 1 maior que no 2, então escreva o maior número é... Não é isso aqui, não? Acho que está aqui com esse professor aqui. Tá, não? Ixi. Nada? Desculpa, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Se no 1 maior que no 2, então escreva o maior número é no 1. Beleza? Então, se eu na variável no 1 eu colocar 5 e na variável no 2 eu colocar 3, 5 é maior que 3? Sim. Então, é verdadeiro. Então, ele retorna essa primeira condição aqui. O maior número é 5. Beleza? E aí eu tenho a continuação, que é o se num 2 maior que no 1, então, no nosso caso, se 3 maior que 5, então escreva o quê? O maior número é no 2. Então, no exemplo aqui, se eu colocar o número, não vai entrar nessa condição. Mas se o número fosse maior, então se o segundo número fosse maior que o primeiro, ele entraria nessa condição. Depois eu tenho se no 1 igual no 2, eu tenho. Então, escreva os números são iguais. Fim de algoritmo. Beleza? Eu tenho quantas condições aqui, pessoal? 1, 2, 3 condições aqui para fazer esse algoritmo. Beleza?
Vamos pegar aqui o segundo exemplo. Pessoal, super normal ficar um pouco confuso agora, principalmente para quem nunca viu lógica de programação, tá? Mas aqui a gente vai passar todas essas aulas de estrutura, a gente vai passar na prática com Visual G para vocês verem como que é a criação, tá bom? Vamos lá, segundo exemplo. Eu tenho, faça um algoritmo que receba um número inteiro e verifique se esse número é par ou ímpar. Então, beleza. Então, como que eu vou criar esse algoritmo? Eu vou vir aqui, algoritmo, declare num1. Então, eu já tenho a variável num1. Depois eu tenho a variável R e elas vão ser do tipo numérico. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, leia num1. Beleza? A variável R, ela vai receber o quê? Resto de quê? No1 dividido por 2. Então, vamos lá. Coloquei a minha operação aqui, R recebe o resto de no1, a minha variável no1 dividido por 2. Então, recebe essa operação. Se R igual, lembra os dois sinaizinhos de igual aqui, é o quê? É igual. 0, então escreva, o número é par. Se não, escreva o número ímpar. Então, vamos fazer aqui. Se eu colocar 10 leia na variável num1, colocar 10, dividir por 2, vai ser o quê? 5. Beleza? 5, R vai valer 5. R igual a 0? R igual a 0? Não. Se não, ímpar. Ah, professor, beleza. E se você colocar um número dividido se a gente colocar um número, que eu coloquei um número par, e se eu colocar um número ímpar? Se eu colocar aqui um exemplo 3. 3 dividido por 2 é o que, pessoal? 1,5. Beleza? Se ele entrar aqui, 1,5, ele vai vir aqui e vai receber o valor de R. E ele vai entrar nessa condição aqui, ó, 1,5. Só que ele está pegando o resto, beleza? Aí se eu colocar aqui 1,5, é par ou ímpar, pessoal? Vai dar certo aqui? Nessa condição? Não vai. Tá? Porque ele vai ser diferente de 0, só que ele está pegando o resto aqui. Beleza? Mas aqui é bom a gente colocar na prática, no Visual G também, que a gente vai ter um entendimento melhor. Mas, com os números básicos aqui, a gente tem essa condição aqui para retornar se o número é par ou ímpar. Terceiro exemplo. Faça um algoritmo que receba 3 números obrigatoriamente em ordem crescente e um quarto número que não siga esta regra. Mostre em seguida os 4 números em ordem decrescente. Então, pera lá. Peraí, professor, não entendi muito bem não. Então, vamos lá. O que ele vai fazer? Ele vai receber 3 números em ordem crescente. Então, obrigatoriamente tem que ser em ordem crescente. Tá? E aí, o quarto número, ele não tem que seguir essa regra. Então, vamos com a base aqui, eu usar 1, 2, 3. O quarto número, eu posso usar um 5, um 10, qualquer número, de acordo com o enunciado aqui, beleza? Depois, mostre em seguida os 4 números em ordem decrescente. Então, ordem decrescente. Vamos lá. Algoritmo, eu tenho declare num1, variável num1, num2, num3, num4, do tipo numérico. Beleza. E aí eu venho, digite os 3 números em ordem crescente. Leia, aí vai vir aqui, leia num1, eu vou colocar 1, num2, 2, num3, 3.
escreva, digite o número fora de ordem. E aqui eu vou colocar no 4 aqui 7. Beleza? No 4 a variável vai receber 7. E aí eu tenho aqui as condições. Se... Qual que é a variável aqui que a gente colocou? Deixa eu até colocar aqui, pessoal, para ficar mais fácil aqui. Vou pegar um bloco de notas aqui. Do meu bloco de notas. Ele vai receber o quê? Eu tenho a variável no 1, ele vai receber 1. No 2, vai receber 2. No 3, vai receber 3. E no 4, vamos colocar um número fora de ordem. Vamos colocar 7. Beleza? Então, esses aqui são os valores de cada variável dessa aqui. Cadê? Aqui. De cada variável dessa aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver a estrutura aqui. Primeiro. Num 4, se... Tem a primeira condição. Sim, num 4, a variável num 4 aqui, maior que num 3, então escreva, a ordem crescente é num 4, num 3, num 2, num 1. Opa, espera aí. Vamos lá, professor. Se num 4 é maior que 3, 7 maior que 3, sim. Então, ele vai entrar dentro dessa condição. Então, escreva, a ordem crescente é num 4, 7, 3, 2, 1. Espera aí, pessoal. A ordem crescente não é essa. Então, espera aí. A ordem crescente não é essa. Beleza. Vamos entrar na segunda condição aqui, ó. Se a variável num 4 maior que num 2, ela é maior? Sim, é maior. Então, aqui é verdadeiro. Beleza? E aí eu tenho o operador E. Com o operador E, pessoal, aí depois eu tenho uma outra condição aqui, ó. Eu tenho num 4 maior que num 3. Verdadeiro. Então, escreva, a ordem crescente é num 3, num 4, num 2, num 1. Então, peraí, professor. Vai ser a ordem crescente 3, 7, 2 e 1? Não. Não vai. Quando eu venho aqui no enunciado, o enunciado da questão pede o quê? Faça um algoritmo que receba 3 números obrigatoriamente em ordem crescente. E um quarto que não siga essa regra. Beleza? E aí, eu quero que o quê? Que ele mostre em seguida os 4 números em ordem decrescente. Está em ordem decrescente, pessoal? Nessa situação aqui, quando eu coloco 7, 3, 2, 1. Concordam? Vai estar aqui em ordem decrescente. Então, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui dentro dessa condição aqui. E aí ele nem vai, porque ela vai ser verdadeira. Beleza? Então, ele já encaixa aqui dentro dessa primeira condição e ele nem vai executar as outras, porque ele já vai retornar aqui, ó, de acordo com essa primeira condição, ele vai me retornar 7, 3, 2, 1. Show de bola. Ele já me encaixou aqui, eu já encaixei nessa primeira condição aqui.
Agora, vamos colocar aqui outros valores. Eu vou colocar aqui 5, 6, 7. E aqui eu vou botar 2. Para ver como qual condição que ele vai encaixar. Beleza? Para ver se ele retorna em ordem decrescente. Quando eu pego aqui, então vamos lá. Mudei aqui meus dados das minhas variáveis. Quando eu venho aqui, a ordem crescente ele vai entrar aqui nessa primeira condição. Num 4 maior que num 3, 2 maior que 7? Não, falso. Então, ele já não vai retornar essa condição aqui, essa primeira condição aqui. Ele não vai dar verdadeiro. Depois, ele vai passar para essa. Num 4 maior que num 2? Num 4 maior que num 2? 2 maior que 6? Não. Então, aqui é falso. Num 4 maior que num 3? 2 maior que 7? Ou menor que 7, desculpa. Verdadeiro. Então, essa aqui é falsa e essa aqui é verdadeira. Beleza? Só que qual que é o operador que eu estou usando aqui? O E. Para o E, as duas condições têm que ser verdadeiras. Então, ele já não entra aqui. Beleza? Vamos lá. Para a próxima. Num 4 maior que no 1, 2 maior que 5? Não, falso. Aqui já sabemos que é falso. E aqui eu tenho num 4 menor que num 2? Num 4, 2, 6, sim, verdadeiro. Só que eu tenho o operador lógico E. Então, ele também não entra nessa ordem aqui. Quando eu tenho na minha última condição, num 4, opa, saiu aqui, vamos lá, num 4, que é 2, menor que no 1, que é 5, verdadeiro. Então, escreva, num 3 vai ser o quê? 7, num 2, 6, num 5 e num 4, 2. O que o enunciado da questão está pedindo? Número em ordem decrescente. Então, nesse outro exemplo aqui, ele retornou da forma que foi solicitada. Beleza? Ele se enquadrou na última condição. Tranquilo, pessoal? Então, aqui é a estrutura condicional. Tá? Vou finalizar aqui para me subir essa parte da aula e para a gente ir para o próximo conteúdo.